Imagine estar no céu agora, cercado por 24 figuras misteriosas em tronos dourados, coroas brilhantes, adorando o Rei Eterno. Quem são esses anciãos do Apocalipse 4? Por que 24? E se esse enigma revelar seu destino na eternidade? Prepare-se para uma jornada que vai abalar sua fé e mostrar como você pode participar do governo celestial. Inscreva-se agora, ative o sino e descubra o segredo que pode mudar sua vida para sempre. A visão de João na ilha de Patmos não foi apenas um vislumbre do futuro, mas uma janela aberta para realidades espirituais que transcendem nossa compreensão humana limitada. No capítulo 4 do Apocalipse, somos transportados para a sala do trono celestial, onde cada detalhe possui significado teológico profundo. Os 24 anciãos não aparecem por acaso nessa narrativa apocalíptica. Eles representam algo muito maior do que nossa mente natural pode inicialmente compreender, conectando-se diretamente com a história da redenção humana. O contexto histórico dessa revelação é crucial para a nossa compreensão adequada. João estava exilado, perseguido por sua fé, quando recebeu essas visões extraordinárias que mudariam para sempre a compreensão cristã sobre o fim dos tempos. A igreja primitiva enfrentava perseguições intensas sob o Império Romano, necessitando desesperadamente de esperança e revelação divina sobre seu destino eterno. Essa visão celestial chegou no momento perfeito para fortalecer a fé dos primeiros cristãos e oferecer-lhes perspectiva eterna sobre suas lutas temporais. A descrição desses anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro, sentados em tronos, não é meramente simbólica ou poética. Cada elemento visual possui significado teológico específico que nos revela verdades profundas sobre a natureza do reino celestial. As vestes brancas simbolizam pureza e justiça. As coroas representam autoridade e vitória, enquanto os tronos indicam posição de honra e governo espiritual. Esses detalhes não são coincidências literárias, mas revelações intencionais sobre a estrutura do governo celestial de Deus. Mas aqui reside o primeiro grande mistério que precisamos desvendar. Por que o número 24 foi escolhido especificamente para representar esses anciãos celestiais? Este número não aparece aleatoriamente na narrativa apocalíptica, mas possui raízes profundas na estrutura do povo de Deus ao longo da história bíblica, conectando-se de forma surpreendente com padrões estabelecidos desde o Antigo Testamento que revelam a continuidade do plano divino através dos séculos. O número 24 ressoa através da história bíblica como um eco divino que conecta diferentes épocas da revelação de Deus ao seu povo escolhido. No Antigo Testamento, encontramos 24 ordens sacerdotais estabelecidas por Davi para servir no Templo de Jerusalém, conforme registrado em 1 Crônicas 24. Essa organização não foi criação humana arbitrária, mas resultado de direção divina para estruturar adequadamente o culto a Yahweh. Cada ordem tinha responsabilidades específicas e períodos determinados para ministrar diante do Altíssimo, criando um sistema perfeito de adoração contínua. As 12 tribos de Israel representavam o povo de Deus na antiga aliança, enquanto os 12 apóstolos representam o fundamento da nova aliança estabelecida através de Jesus Cristo. Quando somamos esses números, 12, 12 e 24, obtemos uma representação completa do povo redimido de todas as eras da história humana. Essa matemática espiritual não é coincidência teológica, mas design divino intencional, que demonstra a unidade entre Antigo e Novo Testamento, entre Israel e a Igreja, entre promessa e cumprimento profético. A análise textual responsável do grego original nos revela nuances importantes sobre esses anciãos que muitas traduções não conseguem capturar completamente. A palavra presbuteros
presbíteros, utilizada aqui, não se refere simplesmente à idade avançada, mas à posição de honra, autoridade e experiência espiritual madura. Esses anciãos ocupam posições de liderança no governo celestial, participando ativamente da administração divina do universo. Sua presença ao redor do trono indica participação íntima nos conselhos e decisões do Todo-Poderoso. Os princípios hermenêuticos corretos nos ensinam que devemos interpretar simbolismo apocalíptico considerando seu contexto bíblico mais amplo, evitando especulações fantasiosas ou alegorizações excessivas. O livro do Apocalipse utiliza linguagem simbólica para comunicar realidades espirituais que transcendem descrição literal comum. Portanto, os 24 anciãos representam verdades profundas sobre a natureza da redenção, do governo celestial e da participação dos salvos na eternidade, sem necessariamente serem interpretados como 24 indivíduos literais específicos. Essa perspectiva numérica nos leva a uma compreensão ainda mais profunda. Os anciãos podem representar a totalidade dos redimidos de todas as eras, organizados conforme a perfeita ordem celestial estabelecida por Deus. Mas existe outra dimensão dessa revelação que precisa ser cuidadosamente explorada para compreendermos completamente quem esses anciãos realmente são e qual papel desempenham na economia celestial da eternidade que nos aguarda. A comunidade teológica desenvolveu 3 interpretações principais sobre a identidade dos 24 anciãos, cada uma sustentada por argumentos bíblicos sólidos e respeitáveis eruditos cristãos. A primeira interpretação sugere que esses anciãos representam a igreja arrebatada, já glorificada e reinando com Cristo no céu antes da grande tribulação. Defensores dessa visão apontam para as coroas, stéfanos, como recompensas prometidas aos fiéis, e as vestes brancas como símbolos da justiça imputada aos santos. Essa perspectiva conecta-se diretamente com promessas neotestamentárias sobre o destino glorioso dos crentes verdadeiros. A segunda interpretação identifica os anciãos como representantes de todo o povo redimido de Deus, incluindo santos do Antigo e Novo Testamento unidos na glória celestial. Essa visão enfatiza a unidade da história da salvação, demonstrando que a redenção sempre foi una, mesmo manifestando-se através de diferentes dispensações históricas. Os 24 anciãos simbolizariam a completude do povo de Deus de todas as eras, adorando eternamente diante do trono divino. Essa interpretação harmoniza-se com a teologia bíblica da continuidade do plano salvífico através dos séculos. A terceira interpretação, menos comum, mas academicamente respeitável, sugere que os anciãos representam uma ordem especial de seres celestiais criados especificamente para governar ao lado de Deus na eternidade. Assim como existem querubins, serafins e arcanjos com funções distintas na hierarquia celestial, os 24 anciãos constituiriam uma classe angelical única destinada ao governo cósmico. Essa perspectiva baseia-se na distinção que o texto faz entre os anciãos e outros seres viventes mencionados na mesma passagem apocalíptica. Cada interpretação possui méritos exegéticos que merecem consideração cuidadosa, evitando dogmatismo excessivo onde as escrituras permitem diferentes perspectivas legítimas. O importante é reconhecer que todas essas interpretações convergem num ponto central. Os 24 anciãos representam participação íntima no governo celestial de Deus. Eles não são meros observadores da glória divina, mas participantes ativos na administração do reino eterno. Suas coroas, tronos e posições indicam autoridade delegada pelo próprio Criador do universo. A riqueza dessa diversidade interpretativa nos ensina humildade hermenêutica e nos convida ao estudo mais profundo das Escrituras.
Quando nos deparamos com passagens complexas como essa, devemos aproximar-nos com reverência, reconhecendo nossas limitações humanas diante dos mistérios divinos. Mas há aspectos específicos sobre o comportamento e as ações desses anciãos que nos oferecem pistas adicionais sobre sua verdadeira identidade e propósito no plano celestial de Deus. O comportamento dos 24 anciãos revela aspectos cruciais sobre sua natureza e identidade que não podem ser ignorados em nossa análise exegética cuidadosa. Eles prostram-se diante do trono, lançam suas coroas aos pés do Cordeiro e participam ativamente da adoração celestial eterna. Essa demonstração de humildade e reverência indica que, independentemente de sua identidade específica, eles reconhecem totalmente a supremacia absoluta de Cristo. Seu comportamento exemplifica a adoração perfeita que caracterizará a eternidade, onde toda criatura redimida reconhecerá completamente a glória incomparável do Filho de Deus. Em Apocalipse 5, 8, 10, observamos os anciãos segurando harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são identificadas como as orações dos santos na terra. Essa função intercessória sugere conexão íntima entre os anciãos e a igreja militante, ainda lutando neste mundo. Eles não apenas adoram passivamente, mas participam ativamente da economia espiritual que conecta céu e terra. Suas taças de ouro contêm as orações, lágrimas e súplicas dos crentes terrestres, indicando que nossas orações hoje possuem significado eterno e alcançam o próprio trono de Deus. O Cântico dos Anciãos, em Apocalipse 5, 9 e 10, oferece uma janela teológica fascinante sobre sua perspectiva da redenção humana. Eles cantam sobre pessoas resgatadas de toda tribo, língua, povo e nação que foram feitas reino e sacerdotes para Deus. A linguagem utilizada pode ser interpretada tanto como eles, cantando sobre outros redimidos, quanto sobre si mesmos como parte dessa multidão resgatada. Essa ambiguidade textual intencional permite diferentes interpretações legítimas sobre sua identidade específica, mantendo o elemento de mistério divino que caracteriza a literatura apocalíptica. Sua participação nos juízos apocalípticos também é significativa para compreendermos seu papel no governo celestial futuro. Os anciãos não são meros espectadores dos eventos do fim dos tempos, mas participantes ativos que validam e confirmam os juízos divinos que se desenrolarão sobre a terra. Quando um dos anciãos explica a João sobre a multidão vestida de branco em Apocalipse 7, vemos sua função didática e pastoral em relação aos santos que ainda lutam na terra. Eles servem como ponte entre a glória celestial e a experiência terrestre dos crentes. A adoração contínua dos anciãos estabelece o padrão da eternidade que nos aguarda, onde louvor e reverência fluirão naturalmente de corações transformados pela graça divina. Sua adoração não é ritual religioso obrigatório, mas expressão espontânea de reconhecimento da glória incomparável de Cristo. Esse modelo celestial de adoração deve inspirar e transformar nossa abordagem ao culto e devoção pessoal hoje. Mas existe uma conexão ainda mais profunda entre esses anciãos e nossa vida espiritual presente, que precisa ser cuidadosamente explorada para a aplicação prática contemporânea. As conexões entre os 24 anciãos do Apocalipse e outras passagens bíblicas revelam um padrão consistente do plano divino que atravessa toda a revelação escriturística. Em Efésios 2:6, Paulo declara que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Essa realidade presente dos crentes conecta-se diretamente com a imagem dos anciãos sentados em tronos ao redor do trono divino.
Nossa posição atual em Cristo antecipa nossa participação futura no governo celestial eterno que os anciãos representam simbolicamente. A promessa de Jesus aos vencedores em Apocalipse 3:21 estabelece paralelo direto com a posição dos anciãos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Essa promessa não é metáfora vaga, mas realidade futura concreta para todos os verdadeiros discípulos de Cristo. Os 24 anciãos podem representar o cumprimento profético dessa promessa, demonstrando que os redimidos participarão efetivamente do governo divino do universo. Nossas decisões e fidelidade hoje determinam nossa participação futura nessa glória governamental celestial. O sistema sacerdotal do Antigo Testamento prefigurava realidades celestiais que encontram cumprimento nos anciãos apocalípticos. Assim como os sacerdotes levíticos mediavam entre Deus e o povo através de sacrifícios e intercessão, os anciãos participam da mediação celestial através de suas taças de incenso contendo as orações dos santos. Essa continuidade tipológica demonstra como Deus preparou seu povo através dos séculos para compreender as realidades espirituais eternas. O sacerdócio terrestre era sombra do ministério celestial que os redimidos exercerão na eternidade. A visão de Daniel sobre os tronos estabelecidos no céu, Daniel 7, 9 e 10, antecipa diretamente a cena dos anciãos em tronos, ao redor do trono do ancião de dias. Essa conexão profética demonstra a consistência da revelação divina através de diferentes épocas e escritores bíblicos. O que Daniel vislumbrou parcialmente, João contemplou com maior clareza e detalhamento. Essas visões complementares confirmam que o governo celestial possui estrutura definida onde os redimidos participam ativamente da administração divina do cosmos criado. Para aqueles que desejam aprofundar-se nesses mistérios bíblicos e desenvolver uma vida devocional que os conecte diariamente com essas realidades celestiais, recomendo o Bíblia Todo Dia, um recurso transformador que torna a leitura bíblica e a oração algo prazeroso de se fazer todos os dias. Quando cultivamos comunhão constante com Deus, através de Sua palavra, começamos a vislumbrar as realidades eternas que os anciãos experimentam plenamente. Mas há aplicações práticas específicas dessa revelação que podem revolucionar nossa perspectiva sobre nossa identidade e destino em Cristo nos dias de hoje. A revelação dos 24 anciãos possui implicações profundas para nossa identidade cristã contemporânea que transcendem curiosidade teológica acadêmica. Se os anciãos representam os redimidos em posições de autoridade celestial, então nossa vida presente ganha dimensão eterna que deve transformar radicalmente nossas prioridades, decisões e perspectivas diárias. Não somos meramente crentes, aguardando passivamente a morte ou o arrebatamento, mas futuros governantes em treinamento para responsabilidades eternas. Essa compreensão deve influenciar como enfrentamos desafios, tomamos decisões e investimos nosso tempo e talentos no reino de Deus. A adoração dos anciãos estabelece o padrão para nossa adoração presente, mostrando que louvor genuíno flui do reconhecimento da supremacia absoluta de Cristo sobre todas as coisas. Quando compreendemos que participaremos dessa adoração celestial eterna, nossa abordagem ao culto e devoção pessoal se transforma completamente. A adoração deixa de ser obrigação religiosa para tornar-se antecipação da realidade eterna que nos aguarda. Cada momento de louvor sincero hoje é ensaio para a Sinfonia Celestial, onde participaremos com os anciãos ao redor do trono divino. A função intercessória dos anciãos, carregando as orações dos santos em taças de ouro, revela o valor eterno de nossa vida de oração atual.
Nossas súplicas, lágrimas e intercesses não se perdem no vazio do cosmos, mas ascendem diretamente ao trono de Deus, onde possuem peso e significado eternos. Essa verdade deve revolucionar nossa compreensão sobre a importância da oração pessoal e corporativa. Quando oramos, participamos da economia espiritual que conecta terra e céu, temporal e eterno, presente e futuro glorioso. A humildade dos anciãos, lançando suas coroas diante do Cordeiro, ensina-nos que toda autoridade e reconhecimento que possamos receber nesta vida ou na eternidade derivam exclusivamente da graça e bondade divinas. Essa perspectiva deve manter-nos humildes diante das bênçãos presentes e esperanças futuras. Não buscamos posições de liderança ou autoridade para exaltação pessoal, mas para servir melhor aos propósitos eternos de Deus. Nossa motivação deve ser sempre a glória de Cristo, não nossa promoção ou reconhecimento pessoal. Num mundo secular que constantemente questiona nossa fé e valores cristãos, a visão dos anciãos oferece esperança sólida e perspectiva eterna que sustenta nossa perseverança diária. Assim como João recebeu essas revelações durante perseguição e exílio, nós também podemos encontrar força para enfrentar desafios contemporâneos, olhando para as realidades celestiais que nos aguardam. Mas existe uma dimensão ainda mais específica sobre como essa revelação transforma nossa compreensão sobre sofrimento, propósito e crescimento espiritual, que merece atenção cuidadosa e aplicação prática imediata. A perspectiva dos 24 anciãos em glória eterna oferece contexto transformador para compreendermos nossos sofrimentos e lutas presentes de forma completamente diferente. Paulo ensina em Romanos 8:18 que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Os anciãos representam essa glória futura que justifica e dá sentido a todas as dificuldades temporais que enfrentamos neste mundo decaído. Quando visualizamos nossa participação futura no governo celestial, nossas tribulações presentes assumem dimensão de treinamento divino para responsabilidades eternas maiores. As lágrimas e orações que sobem como incenso das taças dos anciãos incluem nossos clamores atuais diante das injustiças, doenças, perdas e decepções desta vida temporal. Deus não desperdiça nosso sofrimento, mas o transforma em adoração eterna e sabedoria governamental para o reino celestial. Cada provação superada pela fé desenvolve em nós o caráter cristão necessário para exercer autoridade justa e compassiva na eternidade. Nossos sofrimentos presentes são investimentos em nossa capacidade de governar com Cristo para sempre. A visão dos anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro, sentados em tronos, deve motivar-nos à perseverança durante temporadas difíceis de dúvida e desânimo. Quando o mundo secular zomba de nossa fé ou quando enfrentamos perdas devastadoras, podemos lembrar-nos de que nossa identidade verdadeira não se define pelas circunstâncias temporais, mas por nossa posição eterna em Cristo. Somos futuros corregentes com o Rei dos Reis, temporariamente disfarçados de pessoas comuns, vivendo vidas aparentemente insignificantes neste mundo passageiro. O exemplo dos anciãos, lançando suas coroas diante do Cordeiro, ensina-nos que mesmo nossas maiores conquistas e sucessos presentes devem ser entregues constantemente aos pés de Jesus. Essa atitude previne orgulho espiritual e mantém-nos dependentes da graça divina em todas as circunstâncias da vida. Quando recebemos reconhecimento, promoções ou bênçãos materiais, devemos lembrar-nos de que tudo provém de Deus e deve ser usado para sua glória. Nossa humildade presente prepara-nos para exercer autoridade celestial sem corrupção ou arrogância.
A adoração contínua dos anciãos nos desafia a desenvolver estilo de vida caracterizado por gratidão e louvor constantes, independentemente das circunstâncias externas que possamos estar enfrentando. Quando cultivamos coração adorador hoje, estamos alinhando nossa perspectiva com a realidade eterna e preparando-nos para participar da sinfonia celestial. Mas há aspectos específicos sobre como essa revelação deve influenciar nossa busca por crescimento espiritual e conexão autêntica com Deus, que precisam ser cuidadosamente explorados para máximo benefício espiritual. A proximidade dos 24 anciãos ao trono divino revela o nível de intimidade com Deus que deve caracterizar nossa jornada espiritual presente. Eles não adoram à distância, mas participam diretamente da presença divina, ouvem as conversas celestiais e participam das decisões do reino eterno. Essa realidade deve inspirar-nos a buscar comunhão mais profunda com Deus através de oração contemplativa, estudo bíblico meditativo e adoração sincera. Nossa meta não deve ser apenas conhecimento teológico sobre Deus, mas relacionamento íntimo e pessoal com o Criador, que nos destinou para a participação eterna em sua glória. O fato dos anciãos carregarem as orações dos santos em taças de ouro demonstra como nossa vida de oração atual conecta-nos diretamente com as realidades celestiais eternas. Cada momento investido em comunhão com Deus através da oração é investimento em nosso relacionamento eterno com o Pai Celestial. Quando desenvolvemos disciplinas espirituais consistentes, não estamos apenas cumprindo obrigações religiosas, mas construindo intimidade que se estenderá através da eternidade. Nossa familiaridade com a voz de Deus hoje determina nossa capacidade de participar dos conselhos celestiais futuramente. A sabedoria demonstrada pelos anciãos em suas interações com João sugere que nossa busca por compreensão bíblica e crescimento em conhecimento espiritual possui dimensão eterna que transcende benefício temporal. Quando nos dedicamos ao estudo sério das Escrituras, desenvolvemos perspectiva espiritual que nos qualifica para responsabilidades governamentais futuras no reino celestial. O conhecimento da Palavra de Deus que adquirimos hoje será foundation para nossa participação na administração divina do universo renovado. Investimento em crescimento espiritual é investimento em nossa capacidade eterna de servir efetivamente ao propósito divino. A harmonia perfeita entre os 24 anciãos em sua adoração e serviço revela a importância de desenvolvermos relacionamentos saudáveis e cooperativos com outros crentes hoje. Nossa capacidade de trabalhar em equipe, submeter-nos à autoridade espiritual legítima e servir humildemente nos ministérios da Igreja prepara-nos para a colaboração eterna no governo celestial. Conflitos, divisões e competições que caracterizam muitas comunidades cristãs contemporâneas são incompatíveis com a realidade celestial que os anciãos representam. Precisamos aprender a valorizar unidade e cooperação como preparação para responsabilidades eternas. Para facilitar esse crescimento espiritual transformador, encorajo você a considerar recursos práticos como o Bíblia Todo Dia, que torna a leitura bíblica e a oração algo prazeroso de se fazer todos os dias, conectando-nos consistentemente com as realidades celestiais que os anciãos experimentam plenamente. Disciplinas espirituais regulares não são legalismo religioso, mas treinamento para a intimidade eterna com Deus. Mas há implicações específicas dessa revelação para nossa compreensão sobre propósito divino e missão cristã, que merecem atenção cuidadosa e aplicação prática imediata. A revelação dos 24 anciãos em posições de autoridade celestial transforma completamente nossa compreensão sobre propósito de vida e vocação cristã em meio a um mundo cada vez mais secular.
Não fomos chamados apenas para sobreviver espiritualmente até a morte ou o arrebatamento, mas para desenvolver caráter, competências e perspectivas que nos qualifiquem para governar eternamente com Cristo. Essa realidade deve influenciar como escolhemos carreiras, desenvolvemos talentos e investimos nosso tempo e recursos. Cada habilidade desenvolvida, cada desafio superado e cada lição aprendida possui potencial para contribuir com nossa preparação para responsabilidades eternas no reino celestial. A função dos anciãos como portadores das orações dos santos revela que nossa participação na grande comissão e evangelização mundial possui dimensão eterna que transcende resultados temporais visíveis. Quando intercedemos pelos perdidos, compartilhamos o Evangelho e investimos em discipulado, estamos participando da economia celestial que conecta terra e eternidade. Cada pessoa alcançada pelo Evangelho, através de nosso testemunho ou intercessão, se tornará parte da multidão que adorará eternamente diante do trono junto conosco. Nossa missão presente possui implicações eternas que justificam todo o sacrifício e investimento necessário. O conhecimento demonstrado pelos anciãos sobre os planos divinos para a história humana deve motivar-nos a desenvolver perspectiva bíblica sobre eventos contemporâneos e tendências culturais. Quando compreendemos que participaremos do governo celestial futuro, nossa responsabilidade de influenciar positivamente nossa geração assume importância crucial. Não devemos escapar do mundo, mas engajar-nos com sabedoria e discernimento, oferecendo esperança genuína e soluções baseadas em princípios eternos. Nossa perspectiva celestial deve tornar-nos mais efetivos em transformar cultura e sociedade para melhor. A adoração dos anciãos como estilo de vida contínuo desafia-nos a integrar fé e vida profissional de maneira que glorifique a Deus em todas as esferas de influência. Seja qual for nossa vocação secular, medicina, educação, negócios, arte, tecnologia, devemos exercê-la como preparação para responsabilidades eternas e como plataforma para impacto do reino. Os anciãos não separam a adoração de governo. Sua autoridade celestial flui naturalmente de sua devoção ao Cordeiro. Similarmente, nossa influência presente deve fluir de nosso relacionamento íntimo com Cristo e nossa compreensão clara de propósito eterno. Quando enfrentamos dúvidas sobre nosso valor pessoal ou significado de nossa existência num mundo que frequentemente ignora ou despreza valores cristãos, podemos encontrar identidade sólida na revelação de que fomos destinados para participar do governo eterno de Deus. Essa verdade não é presunção arrogante, mas realidade bíblica que deve transformar nossa autoestima e motivação diária. Mas há um aspecto final crucial dessa revelação que precisa ser cuidadosamente considerado para a aplicação completa e transformação espiritual duradoura em nossa jornada de fé. Os 24 anciãos do Apocalipse não são apenas um mistério celestial. Eles são um convite vivo para você viver hoje com os olhos fixos na eternidade. Cada oração que você eleva, cada momento de adoração, cada escolha de humildade é um passo para se tornar um corregente com Cristo, sentado em tronos celestiais, como prometido em Apocalipse 3:21. Sua vida agora é um ensaio para a sinfonia eterna de louvor ao Cordeiro. Imagine, suas lágrimas de hoje, suas lutas, suas orações, todas estão sendo guardadas em taças de ouro diante do trono de Deus, como descrito em Apocalipse 5:8. Você não é apenas um espectador na história da redenção, você é um participante ativo, chamado para adorar, interceder e governar com Cristo para sempre.
Como você responderá a esse chamado glorioso? Para viver essa realidade celestial todos os dias, experimente o Bíblia todo dia, um guia que torna a leitura bíblica e a oração algo prazeroso e transformador. Com ele, você se conectará às verdades eternas que os anciãos celebram, crescendo em intimidade com Deus. Acesse agora e comece sua jornada espiritual mais profunda. Se este mistério dos 24 anciãos tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa esperança celestial. Juntos, podemos abençoar mais vidas com as verdades da Palavra de Deus. Que tal começar hoje a viver como um futuro rei e sacerdote no reino eterno? Comente abaixo. Como você está se preparando para a eternidade?